Quem já está na sala, turma, já pode ir no bate-papo me mandar o seu nome, tá joia? Já me manda o seu nome para valer de chamada, por favor. Acho que a turma está chegando. Estão conseguindo me ouvir bem, turma? Então? Então. O pessoal vai me mandando o nome. Obrigada aí pelo joinha, para quem respondeu. Vai mandando o nome para valer como chamada. Estou abrindo aqui a sala de vocês para eu ver a entrega das atividades. Eu estava olhando ontem à noite as atividades e eu vi que tem gente que está pendente com muita coisa, tá? Então eu vou pedir para que depois vocês vejam o que está faltando entregar, tá? De vocês. Bom, então vamos lá. O seguinte, pessoal. Deixa eu dar uns recados antes. Seguinte, eu estou observando que tem quase todo mundo já se inscreveu lá na sala de aula virtual, porém tem gente que entregou apenas uma atividade, tá? Então tem muita coisa em atraso. Agora, caminhando para o final de julho, eu vou precisar, o nosso desafio, deixa eu ver aqui para que dia ficou, vai ficar para o dia 2. Então, até o dia 2, eu vou precisar encerrar todas as nossas notas, que vai ficar basicamente o desafio para finalizar as notas de vocês. Então, se você deixou de me entregar alguma atividade, você vai ser prejudicado, porque você não vai ter entregado aquilo lá, então não tem como eu te dar nota, certo? Lembre-se que as notas que eu vou entregar a vocês, elas estão relacionadas àquela postagem lá na sala de aula virtual. Então, eu peço para que você verifique, entre lá e entregue a atividade mesmo com atraso, tá? Por exemplo, se uma atividade valeu 1 ponto, você entregou direitinho, bonitinho, bem feito, até o prazo final, dentro do prazo, a sua nota, sei lá, vai ser 1 ponto, se tiver tudo ok. Se você entregou com atraso, a sua nota vai ser proporcional, meio ponto, 0,5, 0,6, 0,7, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, entrega, é importante que vocês entreguem. Tem gente que não entregou nada até agora, mesmo estando matriculado na nossa sala de aula virtual, tá? Se você não sabe como é que faz, acessa aquele tutorial que eu já mandei para vocês, aquele passo a passo de como é que envia a atividade, tá? E aí, eu queria falar para vocês que eu dei uma passada de olho nos textos que vocês fizeram sobre a Ilha das Flores. Eu gostei de alguns trabalhos, tá? Eu lembro que o do Yuri, que o Yuri reescreveu, ficou muito bom, Yuri. O seu ficou bem legal. Tem um que eu não sei quem é, Flavinho do Pneu. Quem que é o Flavinho do Pneu? Tá aqui na sala? Que eu não tenho nenhum aluno chamado Flávio, muito menos Flavinho do Pneu. Mentira que tem esse Flavinho do Pneu. Gente, até o Bolsonaro estava participando das minhas aulas esses dias. O louco, ele tá bravo mesmo, hein? Eu acho que era até o Gabriel que estava com o link dele lá, como Bolsonaro tá ok, tá legal, uma coisa assim. Meu Né? Deus. Tem gente que é extremamente criativo, né? Depois, na hora de dar nota, quero ver se eu vou conseguir dar nota para o aluno. Então, eu fico preocupada com isso. Presta bem atenção no nome que você coloca, que depois eu posso ter dificuldade de encontrar o aluno que fez a atividade. E aí, se eu não achar o seu nome, você corre de ficar sem nota, né? Então, presta bem atenção no nome que você coloca nessas coisas, tá? Lembra que isso é um canal oficial, né? Eu lembro que eu falei assim, por exemplo, às vezes você usa o celular do seu pai, da sua mãe. Eu lembro do Gabriel Risse, que ele usa com o nome da mãe, porque acessa com o e-mail da mãe. Não tem problema. Agora, Flavinho do Pneu, acho que aí é outra coisa, né? Então, toma só um pouquinho de cuidado com os nomes, porque depois pode ser que eu não consiga te dar a nota, tá bom? Então, veja lá o que você entregou, tá? Cuidado também se tiver como você mudar o seu nome, colocar um nome mais formal, eu agradeço até na hora de fechar as notas e não te prejudicar nesse sentido, tá? E aí, quando acabou a aula de sexta-feira, eu havia comentado que ia colocar na sala de aula virtual uma tarefa sobre o coronavírus, né? E acabei não colocando, porque eu fiquei com dó de vocês, que já tinham uma atividade para me entregar até a sexta-feira.
que era sobre a Ilha das Flores, que era um texto crítico reflexivo, que exige um pouco mais de trabalho para fazer, né? E tem gente ainda assim que não me entregou, tá? Então, eu fiquei com dó de vocês terem que fazer mais uma atividade e não fiz. Por outro lado, eu já liberei agora de manhã para vocês fazerem uma atividade sobre relacionado ao coronavírus, essa questão de desigualdade social, tá? Coloquei o prazo para vocês entregarem, deixa eu compartilhar com vocês aqui a atividade. Eu compartilhei com vocês essa atividade, então, às vezes, quem tem o e-mail cadastrado ou tem um aplicativo no celular já deve ter recebido a notificação, né? Essa atividade, vocês vão ter o prazo de até quinta-feira para me entregar. Deixa eu confirmar se é até quinta-feira mesmo que eu coloquei. E essa atividade, eu coloquei para vocês 3 infográficos, 3 informativos, que eu vou passar para vocês hoje. A gente vai discutir um pouquinho eles. E vocês vão fazer... Meu computador está todo travado. Aqui, eu coloquei para vocês entregarem até quinta-feira à meia-noite, tá? Relacionando o desemprego e a Covid, que nós vamos falar hoje. Então, você vai escrever, vai entrar aqui, igual fizeram lá da Ilha das Flores, e vão digitar a resposta para mim, tá? Ô, Bia, mas essa daí é mais uma? É mais Ou uma. Coloquei hoje, nós vamos falar disso hoje. Era para eu ter colocado sexta-feira, tá? Mas aí eu fui olhar a sala de aula de vocês na sexta-feira e vocês já tinham que me entregar aquele trabalho da Ilha das Flores, lembra? Só que tinha muita gente que ainda não tinha entregado. Aí o que eu pensei? Eu vou deixar para segunda-feira a atividade do coronavírus e vou deixar eles focarem na entrega do trabalho da Ilha das Flores, certo? Então, essa atividade aqui eu lancei hoje, era 7h03 quando eu lancei para vocês a atividade. Vocês vão poder me entregar até a quinta-feira, meia-noite, certo? Tá bom? Para que vocês tenham condição de desenvolver essa atividade, eu preciso apresentar esse tema para vocês, né? Sobre o desemprego relacionando a questão. Bia, eu não lembro como está meu nome na sala virtual, mas eu sempre coloco na... Então, vocês dão uma olhada lá como é que vocês acessaram, tá? Na sala de aula virtual. Eu não sei se é você, Eduardo, que colocou lá esse nome. Também não sei os demais colegas. Tá? De vez em quando, tem um eu lá. vejo um Não, acho nome que o Eduardo diferente. chama Flavinho do Pneu. Então, de vez em quando eu vejo os nomes diferentes, eu tento descobrir quem é. O Jair Bolsonaro eu descobri que foi você, Gabriel. Opa, presente. Presente, né? Então, eu descobri. Então, quem puder lá colocar um nome mais familiar, pode colocar para mim, por favor, para que eu consiga localizá-los na hora de dar a nota. Tá bom? Bom, então vamos falar sobre essa relação, né? Do desemprego, do coronavírus, com a questão aí que a gente está falando agora. Pessoal, quando a gente fala em desemprego, o que vocês acham que é o desemprego? O que é o desemprego? Quando alguém não trabalha, né? Tipo assim, ele... Hã? Travei, peraí. Peraí, ai, engasgou. Respira, pensa. O que é um desempregado? É uma pessoa que já teve um emprego, emprego. mas ela perdeu o emprego. O que mais? Eu acho que é isso. Tá, eu acho que o desemprego, se a gente for separar a palavra, é tipo não, ou contrário, emprego. Então, tipo, sem ou não tem emprego. Você Só tem que aí emprego, o Tainá? desemprego... Não. Então você é uma desempregada? Por isso que eu Matou falei. você, Tainá. Matou Mas você. Não, é isso pra gente pensar mesmo. Isso eu não tô zoando a Tainá, não, tá? Isso é uma... Boca isso da é pra raça. pensar mesmo. Então, E aí, vocês todos são desempregados? Ué, depende, pô. Depende. Na verdade, Eu eu só acho não sou que não, empregado de carteira porque... assinada. Eu acho que teoricamente então não, vamos lá. porque alguns de Ah. nós não têm idade ainda para começar um emprego. Então vamos lá. Antes de eu mostrar esse infográfico para vocês, vamos tentar entender. A gente considera uma pessoa em potencial status para ser um trabalhador
aquele indivíduo que está em idade ativa, que pertence à população em idade ativa. A sigla é PIA, PIA, população em idade ativa, PIA, ok? Então, o que é a PIA? É a população que tem idade e que pode desenvolver alguma atividade de trabalho, né, remunerada. No Brasil, considera-se membros da PIA pessoas que têm entre 14 e 60 anos, tá? Porque a partir dos 14 anos, as pessoas já podem desenvolver uma atividade remunerada legalmente e até por volta dos 60 anos, que é quando mais ou menos a idade que as pessoas se aposentam, tá? Então, a população em idade ativa é aquela população que pode desenvolver uma atividade econômica. Alguém aqui na sala já tem 14 anos ou mais? Eu Eu tenho tenho. 14 anos. A grande maioria, né? Já deve ter 14 anos ou tá para fazer 14 anos. Então, vocês já participam desse grupo, dessa PIA, da população em idade ativa. No Brasil, as pessoas de 14 a 18 anos podem trabalhar naquela categoria chamada jovem aprendiz, em que vocês podem trabalhar meio período em contraturno escolar, desde que não prejudique suas atividades escolares, certo? E essa população, ela já pode ser considerada uma população empregada. Porém, de acordo com o IBGE, olha aqui, de acordo com uma definição de 2019 para o IBGE, desemprego é de forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar, ou seja, que têm entre 14 e 60 anos, que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar um emprego. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego. Porque, por exemplo, pode ser que a mãe de muitos de vocês, elas não trabalhem, não tenham um emprego. Mas elas também não estão à procura de um emprego. Ela é dona de casa, certo? Tudo bem? Então, a sua mãe é uma desempregada? Não, a sua mãe é dona de casa. Ela, apesar dela estar dentro da PIA, da população em idade ativa, ela não está procurando um emprego, certo? Então, ela não é uma desempregada, ok? Ela é uma desocupada, certo? Aí não vai falar para tua mãe que eu tô chamando ela de desocupada, Vagabundo. pelo amor de Deus, que eu não quero ser despedida, né? Daqui a pouco ela tá me ligando, falando que eu tô insultando a mãe de vocês, chamando ela de desocupada. Ô, mãe, vem cá! Deus, né? Até porque aposto que a mãe de vocês, daquelas que são desocupadas, da hora que acorda, da hora que dorme, mal tem tempo de colocar um garfo de comida na boca, de tanto serviço que tem em casa, não é mesmo? Então, de desocupada não tem nada, né? Mas do ponto de vista de emprego, ela não está trabalhando formalmente, certo? Então, a gente diz que essa pessoa ela é desocupada, certo? Então, uma pessoa desempregada é aquela pessoa que perdeu seu emprego, ela está disponível para trabalhar e está à procura de um trabalho. Tudo bem? É diferente, por exemplo, de uma dona de casa que ela não está à procura de um trabalho. Perfeito? E aí, a gente observa esse infográfico aqui, mostrando a porcentagem de desocupação de 2015 a 2019. Essa desocupação, ela vai somar aquelas pessoas que não estão empregadas e, por exemplo, as donas de casa, tá? Certo? Então, olha só. Quando a gente observa, vamos pensar aqui de janeiro a fevereiro e março, primeiro trimestre de 2015, né? O desemprego no Brasil era de 7,9%. Então, de todo mundo que está em idade ativa, 7,9% da população era desocupada, ou seja, estava sem desenvolver alguma atividade remunerada, seja ela porque estava ficando em casa porque não queria trabalhar ou o desemprego. Tudo bem? E aí, ao longo do tempo, a gente foi observando que a taxa de desocupação começou a crescer. Esse aqui, ó, o primeiro trimestre de 2017, a gente observa que alcançou aqui um maior número, de 13,7%. E que esse número foi baixando, foi oscilando, e quando a gente observa o último trimestre de 2019, esse índice comparado a 2017 estava menor. Cerca de 11% da população
tornou-se desocupada, principalmente por questões de desemprego. E aí muitas pessoas, tendo ficado desempregadas, tiveram que tentar buscar uma outra fonte de renda, uma fonte de renda informal. É que, por exemplo, eu sou professora, fiquei desempregada, mas o meu boleto de conta de água, de luz, de internet vão chegar até a minha casa. As contas vão continuar chegando. Eu vou continuar a precisar pagar aluguel, condomínio, luz, assim por diante. Eu preciso arrumar dinheiro. Então, bom, eu sei fazer doces maravilhosamente bem. Então, eu vou começar a fazer doce e vou começar a vender. Isso é informalidade, tá? É diferente, por exemplo, de alguém que abre uma lojinha de doces. Isso é um trabalho formal, preciso abrir um CNPJ, preciso regularizar na prefeitura essa minha loja. Bom, agora, se eu trabalho na minha cozinha de casa, trabalho por encomendas informalmente, eu não tenho uma empresa de doces, isso é o tipo de informalidade. Então, as pessoas começam a observar que de 2015 até 2019, mesmo passando por crescimento e decréscimo, houve um aumento do número de pessoas que não estão trabalhando, certo? E aí eu queria chamar a atenção para vocês para o título, né, desses infográficos que eu estou apresentando. O desemprego está acontecendo só por conta da Covid? Agora, olha esse dado aqui. Se a gente fosse comparar ao longo de alguns trimestres, né, de 2019 com 2020, o que a gente pode observar? O que está em azul é o último trimestre de 2019. O que é trimestre? Os últimos 3 meses de 2019, o número de desempregos, tá? É a percentualidade. E o que está em vermelho é agora os primeiros 3 meses de 2020, que quando começou esse negócio aí do coronavírus. Então, vamos pensar. Aí, alguns estados dentro do nosso país foram mais afetados com um aumento considerável em 2020 com desempregos, como, por exemplo, Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Ceará, o nosso estado, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Foram esses os 12 estados que tiveram o maior aumento do número de desempregos do último trimestre do ano passado para o primeiro trimestre desse ano. Então, vamos pensar no Maranhão. No final do ano passado, o ano encerrou com 12,1% da população desempregada. Agora, encerramos o primeiro trimestre de 2020 com 16,1%. Não dá para perceber que em todos os estados isso aqui aumentou. Vamos observar o nosso estado de Minas Gerais. O ano passado, o final do ano encerrou em Minas com 9,5% da população em idade ativa desempregada. E fechamos o primeiro trimestre com 11,5%. Ou seja, houve um aumento de 2% da população que estava em idade ativa desempregada, né? O que a gente pode observar? Que houve um aumento do número de pessoas que não têm mais carteiras assinadas. E essas pessoas, elas vão ter que buscar uma outra fonte de renda, né? Então, a gente percebe que, a nível nacional, os desempregos estão aumentando, se comparado 2019 para 2020, certo? Alguns estados apresentaram um crescimento maior, outros menor dessa taxa de desemprego. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, por regiões do nosso país, a taxa de desemprego. Então, o que está em laranja é o que era em 2019 e agora o que está em azul em 2020. Deu para ver que em todas as regiões, a barrinha azul, que representa o desemprego em 2020, aumentou se comparado a 2019, certo? Isso em todas as regiões, tá? Só que quando eu falo, pensando em separando os indivíduos por gênero e por cor, a gente tem outros dados interessantes de se observar. Quando a gente fala da população negra, o que é negro? Aquela população preta, preta mesmo, sabe? Da cor da minha blusa aqui, ó. A população negra, em 2019, de todo mundo que era negro, que estava em idade ativa, cerca de 13,5% dessa população negra estava desempregada, preta estava desempregada. Hoje, 15,2% está desempregado, certo? Para a população parda, quem que é parda? Eu, Bia, por exemplo, tá?
Em 2019, fechou o ano com 12,6% da população parda desempregada. Agora, representa 14%. Vamos comparar, então, os negros e pardos com a população branca. Fechou o ano de 2019 com 8,7% da população em idade ativa branca desempregada. O ano de 2020 encerrou o primeiro trimestre com 9,8% da população branca desempregada. Então, houve também um aumento. Isso das três. Mas, em termos absolutos, em porcentagem, a população negra e a população parda, ela é acometida e, na maior parte das vezes, com uma maior quantidade de demissões, certo? E quando eu vou pensar nas desigualdades, pensar em gênero também é muito interessante. Se eu for comparar a taxa de desempregos de homens e mulheres, eu percebo que o nível de desemprego das mulheres é muito maior. Por exemplo, as mulheres, no primeiro trimestre de 2020, chegaram aqui a 14% delas desempregadas. Agora, de 100% de homens em idade ativa, apenas 10% dos homens estavam desempregados. Está vendo as desigualdades que a gente observa dentro do nosso planeta? No nosso país, essa realidade acaba sendo ainda mais gritante, né? Então, o que a gente pode perceber? Está tendo cada vez mais pessoas desempregadas no nosso país, isso é claro. Mas será que o desemprego ele aconteceu somente por conta da Covid-19? Sim ou não? O que vocês acham? Hein? Então, ó, o desemprego está acontecendo só por conta da Covid-19? Sim ou não? Uai, lógico que não, né, velho? Sempre Não. existiu desemprego antes da O que a gente Covid, está por exemplo. observando de 2017 para cá? Vai ter muito desempregado, isso é louco. O que mais? Sempre existiu desemprego, isso é claro. Mas o que a gente pode observar naqueles gráficos que eu mostrei para vocês? O desemprego começou agora, no ano passado, ou é algo que já estava acontecendo antes? Uai, já estava acontecendo antes. E o que tem a ver esse desemprego que já estava acontecendo antes com a Covid-19? Uai, a Covid-19 aumentou muito, né? O desemprego. Acho que já estava tendo um índice de desemprego e aí o Covid-19 surgiu entre aspas, mas ele veio e aí o povo tava, como tinha menos trabalhadores, tipo assim, um exemplo é a loja que meu pai trabalha. Tiraram um monte de gente, tipo assim, deixaram um vendedor por sessão, porque como abaixou o índice de clientes, abaixou o índice de vendedores. E aumentou o número de desempregados, né, com isso. O que mais? A gente pode pensar. Todo mundo foi atingido com esse desemprego da mesma forma? Não, depende, porque, por exemplo, assim, teve gente que, por exemplo, assim, ficou desempregado, mas já tinha por exemplo, assim, já estava planejando isso, entendeu? Por exemplo, já sabia o que fazer, entendeu? Já tinha um proceder para não ficar sem fazer nada. Agora tem outras pessoas que, tipo, não ia ter como investir em nada, não ia ter, tipo, não tinha renda para fazer, para Buscar uma alternativa. Uma segunda Pera, o fonte quê? de renda. É isso? Tipo assim, tem até um jeito que minha mãe tava falando disso comigo esses dias, que a mulher que trabalha para ela, secretária, quando ela trabalha 1 ano no lugar, e se ela ficar desempregada por um tempo, a prefeitura, o governo paga para ela um salário mínimo, acho que por 6 meses, até ela arrumar um outro emprego. Isso se chama seguro-desemprego. Tá? Então, imagina, por exemplo, que o Colégio Atenas resolve dispensar por conta desse coronavírus, que está cortando gastos, porque muitos alunos saíram da escola, porque os pais desses alunos ficaram desempregados. Vamos imaginar uma situação dessa. E aí, eu como trabalhadora, como tenho carteira assinada, eu que sou funcionária de alguém, quando fico desempregada, eu posso dar entrada ao seguro-desemprego. O que é isso? É um direito do trabalhador, garantido isso por lei,
em que eu posso pedir esse auxílio, né? Quando eu tenho meu pagamento, eu tenho retirado do meu pagamento descontado 9% para o INSS, que é a Previdência Social, que vai ajudar para a minha aposentadoria, mas também vai me garantir, se eu engravidar, a minha licença maternidade, se eu me machucar em trabalho, a minha licença saúde, inclusive o seguro-desemprego, caso eu seja mandado embora. Tá? Então, o governo acaba pagando um salário por determinados períodos de tempo. Então, se eu trabalhei, por exemplo, mais de um ano, recebo até 6 parcelas desse seguro-desemprego, que é um salário mínimo. Ou se eu trabalhei 6 meses, eu vou receber 2, 3 meses, e aí eu não sei direito como é que funciona a concessão desse auxílio. Mas, enfim, isso é o direito do trabalhador. Só que, será que esse auxílio, esse seguro-desemprego vai durar eternamente? Não vai, né? Ô, Bia, mas tipo, o INSS você não paga se você quiser? Não. É o seguinte, se você é autônomo, você abriu uma loja, você abriu uma oficina, então você é autônomo, certo? Você paga se você quiser, então é opcional. Agora, eu que sou trabalhadora, eu sou contratada de alguém, certo? Aí tem duas coisas. A gente tem o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quem tem que arcar com isso é o meu empregador. Então, no meu caso, é a Unifenas que paga, certo? Que é o meu fundo de garantia que está sendo depositado todos os meses. Agora, a Previdência Social é descontada do meu salário, cerca de 9%. Então, cerca de 9% do que eu ganho é descontado para o INSS. Isso não é opcional, tá? Já vem descontado direto em folha. Agora, se você é autônomo, você pode ir lá, pegar um carnezinho na Receita Federal e ir pagando todos os meses o boleto da Previdência Social. Aí sim é opcional. Agora, se eu tenho carteira registrada, isso já vem automaticamente descontado do meu salário. Não tem opção, não quero descontar. É obrigatório. Ok? Entendi. Certo? Então, a gente percebe que é o seguinte, o que a gente pode fazer de conclusão desses infográficos que a gente viu? Que o Brasil, desde aquela crise de 2008, que começou nos Estados Unidos, vem tentando segurar essa crise, né? E aí, no ano de 2015, o Brasil começou a dar uma recuperada, só que no ano de 2017, a população estava amplamente endividada, parando de consumir. A população para de consumir, não tem por que as indústrias produzirem. Se as indústrias não produzem, não tem por que manter funcionário. Manda mais pessoas embora. E assim, o crescimento do desemprego no Brasil tornou-se uma realidade. Então, o Brasil, nos últimos anos, tem vivido um crescimento do desemprego. Só que, quando entrou o ano de 2020 com essa pandemia, a gente pôde perceber que a pandemia contribuiu para o agravamento do desemprego no Brasil, certo? Que o Brasil não começou a notar uma onda de desemprego por conta do coronavírus. O Brasil teve uma intensificação desse fenômeno de desemprego, certo? E que, quando a gente for observar esse desemprego por gênero ou por questões raciais, esse desemprego acaba sendo ainda mais intensa as análises que a gente pode fazer. Por quê? Quando eu comparo o desemprego entre gêneros, eu percebo que as mulheres são muito mais acometidas pelo desemprego do que os homens. Por quê? A maioria das mulheres, elas vão ocupar postos de trabalho que podem ser facilmente substituídos, como, por exemplo, trabalhos de atendente, como, por exemplo, trabalhos de faxineira, piso de fábrica, aquela pessoa que trabalha numa fábrica mesmo ali, como uma operária, né? E que a sua mão de obra pode ser reduzida ou substituída basicamente, né? E aí, no que diz respeito aos homens, geralmente homens vão ocupar alguns tipos de trabalho que não são substituíveis. Ou então que esses homens, eles podem ter as suas funções relacionadas ao acúmulo de cargos, que inclusive podiam ser de alguma mulher. E aí, quando a gente vai falar do aspecto racial, a população negra e parda ela é muito mais submetida ao desemprego do que a população branca. E a gente pode pensar numa série de fatores. Primeiro, porque a população preta e parda é uma população que tem menos anos de escolaridade, como a gente viu. Essa população que tem menos anos de escolaridade estão submetidos a cargos de trabalho
que exigem pouca remuneração e que são também aqueles cargos que rapidamente podem ser cargos eliminados e depois reconstruídos novamente. Como é o caso, aí como a Tainá falou, da loja do pai dela, eu tenho vendedores. Bom, agora eu estou vendendo pouco, não tem por que eu manter 10 vendedores, eu vou manter 3, eu vou mandar o resto embora, né? É claro que um vendedor não precisa ter muitas qualificações. Basta ele falar corretamente português, entender um pouco de matemática, talvez saber mexer um pouco no computador para fazer o lançamento de algum tipo de venda e tudo mais. Mas não exige grandes qualificações. Então, a remuneração que esses indivíduos têm são mais baixas. Então, essa população que tem poucos anos de estudo, que no geral a maioria da população é preta e parda, vão acabar sendo acometidas por a dispensa do seu emprego ou suspensão de contratos, e quando as coisas melhorarem serão admitidas novamente, é o que pode acontecer, tá? Então, quando eu vou pedir para vocês fazerem aquela atividade lá na sala de aula virtual, eu quero que vocês prestem muita atenção nessas análises, né? Será que o desemprego é algo que começou com a Covid-19 ou é algo que já estava acontecendo? Será que todos nós fomos acometidos por essas questões relacionadas ao desemprego da mesma forma? Será que todo mundo, seja homem, seja mulher, seja gente mais idosa, gente mais nova, muito qualificada, pouco qualificada, foi atingida de maneira igual por esse desemprego? Esse desemprego que está sendo crescente, como a gente viu, vai impactar a vida das pessoas de que forma? E aí, eu quero compartilhar de novo com vocês a nossa sala de aula virtual para vocês compreenderem o que eu quero que vocês escrevam. Então, olha aqui, ó, o título da atividade: Desemprego versus Covid-19. O desemprego está acontecendo só por conta da Covid-19? Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam, tá? E aí, aqui você vai clicar e digitar a sua resposta. Pensando no seguinte, que para refletir sobre o assunto, leia os 3 informativos com base no que você leu e escreva a sua opinião. Aonde que estão aqueles 3 informativos dos slides que eu passei para vocês? Se vocês abrirem aqui o mural, vai ter aqui postado para vocês. Eu vou colocar os 3 informativos aqui para vocês verem eles em PDF, tá? Para quem quiser acessar, tá? Então, por exemplo, que a Najuli me falou, o desemprego já existia, aumentou com o coronavírus. Perfeito, é exatamente esse o ponto de vista que eu quero que vocês foquem, tá? A interpretação daqueles gráficos é bastante importante para que consigam desenvolver o texto de vocês. Tudo bem? Certo? Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Então é isso, a atividade de hoje, tá? Já vou postar agora os 3 infográficos para vocês, informativos para vocês desenvolverem a atividade. Atenção, de novo, eu peço para que vocês vejam se fizeram todas as atividades, que de agora para o final do mês, eu já vou fechando todas as notas de vocês. E aí encerro o envio de qualquer atividade. Se você não enviou, você vai ser prejudicado. E aí, pessoal, a nova oportunidade vai ser por videochamada. Teve alunos que no primeiro desafio fizeram um desafio comigo virtualmente, assim, por chamada, e nem conseguiram fazer. Teve gente que chorou, teve gente que levantou para tomar água, teve gente que começou a gaguejar, suar. Aí é muito mais difícil, tá? Não deixe de entregar para não ficar de nova oportunidade, porque aí cai a apostila inteira e até você querer consultar alguma coisa já passou o tempo, tá bom? Certo? Então não deixe de postar nenhuma atividade lá na nossa sala de aula virtual. Veja o que você já postou e veja o que falta ainda postar. Teve gente que não postou nenhuma, teve gente que postou apenas uma e assim por diante. Beleza? Verifica lá o que você já entregou. Tá bom? Certinho, turma? Ô, Bia, Oi. ao todo, você mandou quantas tarefas? Já vejo aqui para vocês, ó. Bia, você vai dar nota se acertar ou se fizer? Por exemplo, eu vou ler. Por exemplo, o meme é só de você ter feito. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês verem quantas atividades eu já entreguei. Porque o meme, às vezes, o cara achou engraçado, você não, né? Então, por exemplo, ó, até agora 5 atividades. Eu passei um primeiro mapa mental, que era, se não me engano, sobre a Revolução Verde. Pedi para vocês fazerem um meme.
Aqui, sobre, acho que era um mapa mental sobre as fontes de energia, o texto da Ilha das Flores e agora mais uma atividade sobre a questão do desemprego e a Covid, tá? Então, até agora foram essas as atividades. Nossa, aparece certo? tudo ali quem não Aparece. fez. Tipo, Então, por exemplo, tem Bia, gente acho que que não era entregou com mapa a... mental de fonte de energia, não. O que era mesmo? Eu não lembro Eu acho que você mais. tinha feito uma pergunta sobre fonte de Foi, né? energia. Ah, como que um país pode escolher, né? Pela fonte de energia adequada, não era isso? Ah, tá. Eu levei o Eu maior acho que susto. não, é É isso mesmo, ó. É isso mesmo. Aqui, ó, quais que são as considerações que um país deve fazer? É isso mesmo, tá? Então, vê lá o que você deixou de entregar para me entregar e não ficar nada para trás, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, o que é esse rascunho? Significa que eu já dei a nota, por exemplo, para a Alana, do meme. Como se fosse valendo 100 pontos, eu dei 100 pontos para ela, tá? Os outros que estão aqui, por exemplo, ó, pendente, assim, que não tem esse risquinho, porque eu não coloquei nota ainda. Pendente é que não entregou. Tem gente que entregou com atraso, que nem aqui, ó, esse Flavinho do pneu. Ó, concluída com atraso. Significa que a pessoa não entregou na data, certo? Ó, tem o coxinha, né? Vou saber quem é coxinha. E Ô, assim por Bia, diante. ali, tipo, o meu não tem nada, ó. Vai lá no meu pra você ver. Tipo, não tem nada. Tá bugado? É isso mesmo? Aqui é porque eu não dei É. nota para ele ainda, ó. Ah, tá. Entendeu? Por exemplo, se eu Isso colocar aqui, ó. o verdinha quer dizer que a pessoa fez, que ela entregou? Isso, ó, por exemplo, ó, se eu colocar aqui 100 pontos para você, o seu meme. Aí ficou aqui, ó, 100 Ah, pontos. Entendeu? Se eu não põe coloquei, 100 em tudo aí, Bia. por exemplo, ó, Gabriel, devolvido. O que significa esse verdinho? Que você me entregou, certo? Que eu ainda preciso atribuir nota. Entendi. Agora É aqui, isso ó, aí. pendente, significa que a pessoa não entregou, certo? Tudo bem? Então Entendi, veja lá, por entendi. favor, para você me entregar, para você não ser prejudicado, tá? Então lá você, quando acessa as suas atividades, você consegue mostrar o que você já entregou ou não. Se por acaso, Bia, nossa, eu entreguei tal trabalho, não está aparecendo aí. Vamos ver o que aconteceu. Porque quando você salva alguma coisa lá, já fica salvo automaticamente. Então, se está alguma coisa lá como pendente, é porque não salvou, você vai precisar enviar, tá? Tudo bem? Entrega aí, por favor. Não deixa de fazer nada para não ficar prejudicado, porque ficar de nova oportunidade nesse período de quarentena ninguém merece, né? Então, estudem, por favor, façam as atividades que forem necessárias, mas para o final da semana eu mando a matéria do nosso desafio para vocês, que vai ser dia 2. Beleza? Tá bom? Quem não mandou o nome ainda, pode me mandar, por favor. Agora, quem já mandou o nome, pode sair para tomar uma aguinha, tomar um café, até a próxima aula. Quem não mandou o nome, vem aqui no bate-papo e me manda o nome, por gentileza. Certo? Tudo bem? Isso, coloca os nomes e quem já colocou o nome pode sair. Tchau, Isabelle. Vai com Deus. O que é isso, Marcela Rocha aí que você está mandando? Ah, entendi. Você mandou o nome errado. Tchau, gente. Vai com Deus. Até quinta-feira, se não me engano. Deixa eu ver. Até quinta-feira, se Deus quiser. Pessoal, bota em dia a sala de aula virtual, tá? Tem gente que entregou só uma atividade, tem 5 atividades lá no total, ok? Não deixa passar nada, certo? Tchau, Bia. Até mais. Até Tchau. quinta. Tchau, até, se Deus quiser. João, fica com Deus. Amém. Fique com Deus também. Amém. Tchau, gente. Beijos. Pode sair para tomar uma aguinha.